reitores, professores, diretores das instituições onde eu trabalhava, órgãos burocráticos das duas universidades e muito mais. O fato é que ele conseguiu que eu aqui viesse trabalhar uma vez por semana às quintas-feiras, como já dito pela professora Patrícia, para me dedicar a essas tarefas acima exemplificadas. Quando cheguei aqui, as providências que o professor Tojal, Euclides e a Roseli tinham tomado em termos de planejamento de construção, que era a contrapartida da Unicamp, construir os laboratórios e aplicar solicitações de verbas de pesquisa para o Banco Interamericano de Pesquisa já estavam tomadas, de sorte que, depois de alguns poucos anos, sem local adequado e sem equipamento, conseguimos montar o FISEX. E nessa empreitada foi decisivo o papel da Roseli e do Barreto, que tinha sido meu ex-orientado em bioengenharia, lá num programa existente entre a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e a Escola de Engenharia de São Carlos, do qual o professor Gliquet também participou e teve um papel decisivo aqui no Departamento de Engenharia Elétrica e que muito nos ajudou na instalação dos equipamentos aqui na Unicamp. Bom, por outro lado, outras unidades da Unicamp nos ajudaram muito. O caso da Faculdade de Ciências Médicas, através dos esforços da cardiologia e do professor Eduardo Arantes Nogueira, que juntamente com o professor Jairo, permitiu que as provas ergométricas de todos os estudados, como eram indivíduos de meia idade para cima, pudessem realizar uma avaliação cardiológica para se eliminar riscos quanto a doenças silenciosas cardiovasculares que podem causar morte súbita em estudos com treinamento físico. De modo que nós estávamos amparados por várias instituições da Unicamp para realizarmos todas as tarefas, seguindo os aspectos éticos e os aspectos biológicos e os aspectos estatísticos, que foram também fundamentais no planejamento das pesquisas, não só na análise dos dados. O professor Euclides nos mostrava a importância da estatística no planejamento dos dados, desde a seleção até a aleatorização e os cuidados necessários para que a gente tivesse dados confiáveis. As amostras não eram grandes, mas os dados extremamente confiáveis devido ao pareamento e devido ao planejamento. Bom, aos poucos nós fomos formando, então, os recursos humanos necessários, já comentados pela professora Mara Patrícia, que foi uma das alunas mais aplicadas e que, juntamente com a Aparecida Maria Catai, que já era fisioterapeuta e docente da UFSCar, da Esther da Silva e da Vera Madruga, que era docente não titulada, nós tivemos, então, uma participação conjunta desde a minha até a participação de professores da Unicamp, fora da Unicamp, e dos próprios pós-graduandos que se revezavam no auxílio das pesquisas dos demais. Todos os pós-graduandos participavam de todos os projetos de pesquisa, inclusive da coleta de dados. Então, o aprendizado se estendia não só ao projeto específico, mas aos projetos de outras naturezas completamente diferentes, envolvendo indivíduos controles, atletas de longa distância e atletas de força halterofilistas.
O Barreto, Luiz Eduardo Barreto Martins, teve um papel decisivo, certo? No sentido de nos ajudar na parte de biomecânica, a desenvolver uma série de adaptações aos aparelhos que eram adequados aos americanos, de onde provinham, mas que precisavam de interfaces. Então, ele, juntamente com o professor Criquet, deram essa contribuição. Nós fomos, então, capazes de, nesses 2 anos, avançarmos bastante. Mas, findo os 2 anos, terminou o período que eu tinha solicitado à Unicamp, que me obrigou, à USP, que me obrigou ao retorno imediato. E daí, então, nós tivemos que fazer um sistema intermediário de pós-graduação. Como os dados já estavam coletados para a maior parte dos pós-graduandos, eu vinha uma vez por mês aqui, às vezes 2, com afastamentos permitidos pelo departamento, e os pós-graduandos iam 1, 2 vezes por mês para Ribeirão Preto, para nós terminarmos de escrever e analisarmos os dados, trazermos de volta para cá, com a análise do Euclides e de outros professores da Unicamp, para a devida conclusão das dissertações de mestrado e de doutorado. Os trabalhos foram publicados aos poucos e, então, eu consegui, com mais 4, 5 anos de esforço imenso, a cumprir a tarefa que o professor Tojal me tinha incumbido. Sou muito grato, professor Tojal, por ter cumprido a tarefa que Vossa Senhoria me designou. E aos outros diretores, todos, incluindo o nosso grande amigo Edson Duarte, que foi um dos diretores, juntamente com alguns anteriores, a nos dar um apoio fundamental naquela fase em que a Unicamp era pouco conhecida, aliás, a UFEF era pouco conhecida na Unicamp e não devidamente valorizada. Depois de todo esse esforço, de termos diretores competentes, sempre seguindo os ensinamentos do professor Tojal e dos demais diretores e das pós-graduandas que foram aos poucos sendo incorporadas, como Amara Patrícia Treina Chacon Micarril, que tornou-se depois a coordenadora do FISEX. Foi possível nós depois darmos um segundo salto exponencial dessa vez, com produção de mais de 100 de trabalhos, ela sozinho, com linhas próprias, mas com o apoio de várias unidades de ciências médicas, do departamento de ortopedia, no qual o professor Cliquet também foi chefe, e de outras unidades, e também de outras pessoas que ficaram no lugar do professor Euclides, que veio a falecer precocemente e deixou um enorme vácuo. Hoje eu me sinto realizado, porque a tarefa dos que me seguiram suplantou a tarefa do iniciador. Como muitos pesquisadores e sábios disseram, criar uma obra é difícil, mas muito mais difícil é manter uma obra funcionando e elevá-la a patamares maiores e mais significativos. E isso foi conseguido pelos que me seguiram. Muito obrigado, Patrícia, e ao departamento de AEFA, a professora a Cláudia Regina Cavalieri, por dar todo esse apoio e toda essa projeção nacional e internacional que a FEF hoje tem, certo? Graças ao empenho de múltiplas pessoas e de muitos que são anonimamente não referenciados. Muito obrigado.
Bom, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, professor Galo. Muito inspiradora a sua trajetória. Seja sempre muito bem-vindo aqui. E fica o nosso profundo agradecimento. A FEF, com certeza, é o que é pela contribuição de pessoas como o senhor, como o professor José Luiz e como o professor Tojal também. Aproveito mais uma vez para saudá-lo, agradecê-lo. E agradecendo ao professor Tojal, como nosso primeiro diretor, estendo o agradecimento aos demais professores aposentados que aqui estão, valorizando esse momento, apoiando e, sem sombra de dúvida, mais uma vez, incorporando a FEF como parte do seu destino, como parte... voltarem aqui para a sala para as deliberações necessárias. Os demais poderão ficar lá desfrutando de alguns momentos de lazer. Muito obrigado e encontro vocês ali embaixo.